Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 19, começando com o verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ou que boa coisa devo fazer para ter a vida eterna? Se alguém chegasse com você e dissesse isso para você, o que você responderia? Vamos ouvir a sua resposta. Vamos ver como é que Jesus respondeu essa pergunta? O jovem, sempre esse jovem ele é criticado, né? Eu nunca vi esse jovem sair bem na foto. E ele aparece pior, aparece nos em três evangelhos. E nunca ele sai bem na foto. É o jovem rico que vai virar as costas para Jesus porque era muito rico. Mas vamos olhar algumas coisas boas a respeito desse rapaz, porque esse era um bom rapaz. Esse aqui é o tipo de homem que toda mulher sonha em ter como marido. Primeiro e mais importante, ele é rico. Segundo esse jovem, ele é a pessoa perfeita, não? Olha só, ele vai dizer aqui que não adultera, não é? Vixe, só isso aí já valeria ser seu marido. Não vai matar, olha só. Tem tanta coisa boa aqui dele. Mas a coisa importante aqui que nós vemos dele é que, pelo menos, esse jovem soube para quem ele deveria fazer a pergunta. Porque às vezes as pessoas fazem as perguntas para a pessoa errada. E quando você faz a pergunta para a pessoa errada, você vai ter uma resposta errada. Pelo menos esse jovem, ele soube a quem perguntar. Ele perguntou da pessoa certa. Ele perguntou de Jesus: qual é a boa obra, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Deus então vai responder, Jesus vai responder nesse trecho para você, porque em algum momento de nossa vida, nós vamos pensar na vida após essa, e essa pergunta a gente tem que acertar. Primeiro a pergunta, segundo temos que acertar para quem vamos fazer a pergunta, porque nós queremos a resposta certa, porque nós não temos duas chances, uma para acertar e uma para errar e depois acertar. Nós temos que acertar essa na primeira vez. Então ele fez a pergunta para a pessoa certa: Mestre, que bom tenho que fazer? Que coisa boa tenho que fazer para ter a vida eterna? Agora, olha só a resposta de Jesus. Jesus responde com outra pergunta. E essa pergunta, na verdade, é a resposta. Ele diz assim, respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Veja só, o que é bom. Sobre a obra que é boa. Há somente um que é bom. Jesus inverte isso porque a resposta está aqui. A resposta não é o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna, mas quem é o bom? Quem é o bom? Salvação não é através de uma obra, não é através de um comportamento, não é por uma ação. Salvação, a Bíblia ensina, tem tudo a ver com uma pessoa. Você tem que ter a pessoa boa em sua vida e não a obra boa em sua vida. E Jesus então, logo de saída, ele já corrige a pergunta está errada, não é o que eu tenho que fazer de bom, não qual é a boa obra, quem é a pessoa boa que eu tenho que ter para me salvar. A resposta é Jesus. A questão não é o que, mas o quem. Quem eu tenho que ter em minha vida para ter a vida eterna? E essa resposta é a resposta mais importante, é o que divide as religiões, de acordo com a Bíblia, das verdadeiras e as falsas. Não é o que, é o quem que vai determinar a sua vida eterna. E Jesus, porém, entendendo que ele não tinha entendido ainda, porque
a religião em que ele participava era tudo a respeito do que você faz, do que você faz, do que você faz. É aquela pergunta que as pessoas chegam e dizem: pastor, a nossa igreja permite fumar maconha, nossa igreja permite fumar cigarro, nossa igreja permite dançar, nossa igreja permite amigar. Pergunta toda errada. Primeiro, nossa igreja não tem nada a ver com salvação. Eu estou dizendo, essa igreja não vai ajudar ninguém a chegar no céu. Segundo, não é a sua ação. A nossa pergunta tem que ser a respeito do quem. Quem? É Ele que tem que fazer parte da nossa vida. Jesus, entendendo, porém, que o jovem era de uma religião muito centrado em fazer coisas boas, ter bons comportamentos. Então ele continua, porque ele vai apresentar o evangelho pelos fundos, por outro caminho, para que esse jovem possa entender. E ele diz assim: há somente um bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Obedeça os mandamentos. Agora, quando o carcereiro de Filipe, você lembra que ele teve aquele terremoto e Paulo e Silas estavam na cadeia à meia-noite, e quando teve aquele terremoto, o carcereiro ia se matar, porque ele sabia que os prisioneiros tinham escapado, e Paulo disse: não faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. O carcereiro então caiu perante Paulo e Silas e disse: que preciso fazer para obter a vida eterna? Ele fez a mesma pergunta. É a pergunta que muitas pessoas vieram fazer no musical. É a pergunta que todos nós um dia vamos fazer em nossa vida: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Paulo respondeu em Atos 16, 30 e 31, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou o quem, não o que, o quem. É o quem que salva, não é o que salva. Esse é o problema, quando se pergunta da pessoa errada. Agora, aqui continuando, ele diz assim: então obedeça os mandamentos. Porque Jesus já sabia que ele não conseguia pensar em outra coisa. Tipo você conversar com alguém de uma igreja que fala em guardar o sábado. Você não consegue falar em outra coisa. Não sei se você já tentou discutir. Ele fica preso. É tão batido essa tecla do sábado que não consegue entrar mais nada. É só isso aí. É sábado. E é difícil. Então você tem que entrar por outro ângulo se você quer que a pessoa raciocine com você. Que eu quero ajudar que você aprenda a levar o evangelho para essa pessoa, porque não adianta você ficar batendo no sábado, porque aí a lei de Moisés, a lei cerimonial, a lei de Deus, e não é a lei de Moisés, a lei de Deus, e tinha que obedecer a lei de Deus, porque a lei de Deus não é a lei de Moisés não é a lei cerimonial. Aí daqui um pouco está todo mundo confuso, né? E ninguém sabe a verdade. Aí Jesus foi pelo caminho que ele havia trilhado. Ele diz assim: obedeça os mandamentos. Esse jovem disse: quais? Porque é um monte. Tem a lei cerimonial, tem a lei de Moisés, tem a lei de Deus, tem a lei que Deus escreveu lá nas tábuas, tem as leis lá antes de Moisés, tinha as leis. Quais são as leis? São as leis da igreja? São as leis de Jesus? São as leis dos apóstolos? Quais são as leis? Quais? Jesus então, ele respondeu, interessante, ele disse assim: não matarás. Olha só, Jesus foi legal com o cara, porque ele olhou assim para a cara e viu que ele não era assassino. Aí ele só falou coisa que ele sabia que ele não era. Entendeu? Ele diz: não matarás. Aí o cara: certo. Próximo. Não adulterarás. Talvez o bicho era muito feio, né? Não adulterarás. Não furtarás.
Certo. Não darás falso testemunho. Agora, adivinha? Ele não falou, guardarás o sábado. Você notou isso aí? Cara, tem religião que isso aí é a primeira coisa. Guardarás o sábado, santificarás. Jesus nem falou no sábado. Então, pelo menos quando nós vamos fazer essa pergunta, se vamos usar 4 leis, vamos usar essa, que não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Que isso é mais difícil, eu prefiro guardar um sábado, não é mais fácil? Para o filho o sábado é fácil, agora honrar pai e mãe, Aí ele vai aonde ele quer dirigir a conversa, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque essa é uma lei que entra no Novo Testamento, porque Deus tem 2 mandamentos. Crê no Senhor Jesus Cristo e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu irmão. São só 2 leis. Diz, toda a lei se resume nessas 2 coisas, amar a Deus e amar o teu irmão. Aí essa ele vai agora puxar para o Evangelho do Novo Testamento. Ele vai puxar para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, amarás o teu próximo a ti mesmo. E o jovem disse, legal, ótimo. Disse o jovem, tudo isso eu já fiz. Tudo isso eu já obedeci. Mas o que me falta ainda? O jovem entendia lá no seu espírito, na sua alma, que alguma coisa ainda não estava certo, que faltava alguma coisa, havia aquele vazio que eu falei durante o musical de Oz, aquele vazio, havia ainda com tudo isso que ele havia feito, havia um vazio dentro dele, que ele queria preencher com mais uma coisa a fazer, mais um mandamento a obedecer, e obedecer o mandamento jamais preencheria aquele vazio, porque não é o que, é o quem que faltava na vida dele. Aí Jesus disse, então, já que você já amou o seu próximo como a si mesmo, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, e veja que a Bíblia diz que ninguém verá a Deus se não for perfeito. Não adianta só ser uma boa pessoa, você tem que ser uma pessoa perfeita. Então ele disse, se você quiser ser uma pessoa perfeita, então aí você tem direito de entrar dinheiro. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Isso daí é amor ao seu próximo como a si mesmo. Se ele amava, mas não amava como a si mesmo. Ele só não era ruim com o seu próximo. Ele dava uma esmola para o seu próximo, ele ajudava alguém necessitado, mas ele não amava o seu próximo como a si mesmo. E quando Jesus então disse, venda os teus bens e dê o dinheiro, hoje tem algumas igrejas que dizem isso também, venda os teus bens e dê o dinheiro à igreja. Não é isso que Jesus diz, venda os teus bens e dê para os pobres. Dê para os pobres. E você terá um tesouro nos céus. E depois venha e siga-me. Então 2 coisas que ele tinha que fazer. Por quê? Porque Deus entendeu ali naquela hora, Jesus entendeu que aquele jovem tinha um grande empecilho para chegar no quem. Ele tinha um grande empecilho para chegar em Jesus. E o empecilho era a droga do dinheiro dele. O dinheiro dele estava atrapalhando, era um obstáculo para ele chegar no quem da salvação. O dinheiro atrapalhava. Há pouco eu conversei com uma pessoa e o que da vida dela não é dinheiro, é imoralidade. Muitos homens, eles não chegam no quem da salvação, não chegam no Jesus que pode salvar,
porque amam a sua vida de adultério, de imoralidade. Tem outras pessoas que não chegam no quem, porque eles sabem que o quem Jesus vai dizer: deixe de roubar na sua empresa. Não chegam no quem, porque já tem um pressentimento lá na consciência que o quem Jesus vai dizer: e sim, você vai ter que largar esse crack. Então essas coisas são obstáculos, e hoje uma das perguntas que Deus faz para nós é: o que está te atrapalhando de chegar no quem, em chegar em Jesus? O que está te atrapalhando? Por que você não quer? Jesus é uma coisa tão boa, por que você não vem para Jesus? O que está te atrapalhando? É alguma coisa. E a mesma coisa que nós que já tomamos nossa decisão, são essas mesmas coisas que nos atrapalharam em chegar em Jesus, que vão continuar nos atrapalhando em seguir a Jesus. Às vezes é nossa felicidade. Nossa felicidade é mais importante do que a vida eterna. Às vezes é nossa riqueza, às vezes é o nosso prazer. Às vezes é um vício que nos atrapalha. E Jesus então queria que ele entendesse que o que atrapalhava ele de chegar no quem, que poderia deixar ele perfeito para entrar no reino de Deus, e esse quem sendo Jesus, era o dinheiro. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. O jovem não saiu alegre, ele saiu triste, porque ele entendeu o que faltava na vida dele, mas ele não estava pronto a sacrificar a riqueza para poder ganhar o quem, para ganhar Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Agora, olha só o que me surpreende nessa história toda. Eu fico chocado toda vez que eu olho esses... porque às vezes eu dou aula, aqui no CENIB de manhã, e eu bato numa tecla, depois eu faço a pergunta e ninguém sabe. Eu chego à conclusão que eu não sou um bom professor, então se ninguém sabe a resposta, então eu não sou um bom professor. Mas vai ter prova do mesmo jeito, né? Mas às vezes eu me conforto grandemente nas Escrituras quando eu leio uma passagem dessa. Jesus andou com esses discípulos, andou do lado deles, né? Pedro e Tiago e João, eles não perdiam uma mensagem de Jesus, estavam todo o tempo ali pertinho. Não tinha microfonia, estavam ali pertinho, ouvindo todas as mensagens. Eles não eram como alguns de vocês, que vocês pegam uma mensagem e faltam duas, né? Aí eu entendo que você não vai aprender algumas coisas porque você não está aqui. Esses não, esses aqui eram daquele assim, baluarte da igreja, estavam ali todo o tempo, não perdiam uma mensagem, não perdiam uma escola dominical, estavam ali todo o tempo. Se Jesus desse 3 cultos, era igual o pastor Sérgio no início, né? Quando a gente foi na Chapada, ele fez 3 cultos, ele dizia: eu vou estar em todos os 3. E ele ficava ali nos 3 cultos, ele e a Marta, os 3 cultos. Olha só o que me surpreende. Quando Jesus diz assim, ele diz: dificilmente um homem rico entrará no reino de Deus. Por quê? Por que é difícil? Eu terminei de falar. Por que é difícil um homem rico entrar no reino de Deus? Porque a riqueza concorre fortemente com Jesus. A riqueza, o amor ao dinheiro, ele é uma fonte de todo tipo de maldade, né? Com dinheiro você consegue fazer todo tipo de prazer e maldade que você quiser. Então, de certas formas, a riqueza é um dos piores de todos os pecados, no sentido de quando você ama a riqueza. Então ele diz assim, Jesus então diz: dificilmente um homem rico entrará no reino de Deus. Eu ainda lhes digo, é mais fácil um camelo entrar pelo olho de uma agulha, ou aqui nessa tradução, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. E olha só o que Pedro fala aqui. Foi Pedro que falou isso. Ao ouvir isso, os discípulos perguntaram, perplexos, e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Olha só, os discípulos estavam nesse mesmo pensamento do jovem, quando ele diz assim: é muito difícil um rico se salvar, ser salvo.
Então quem pode salvar? Esses discípulos estavam seguindo Jesus porque eles achavam que no final eles iam ter mais dinheiro se seguissem Jesus. Por isso que eu tenho certeza, se Jesus aparecesse aqui na terra, na igreja dele, ia encher de pessoas que também tinham a mesma vontade, estavam seguindo, estavam ali junto com Jesus, porque eles estavam esperando que um dia, sim, eles estavam sacrificando agora, mas um dia iam estar podre de rico, igual você que está com o político, você está ali concorrendo com o político, porque esse político é muito bacana, ele vai ser muito bom para o Amazonas, mas lá no fundo, você está com esse político porque você espera que ele ganhe, e você vai investir, você vai torrar o seu dinheiro. Seu menino não vai tomar leite, mas se esse cara for eleito, meu irmão, você vai ser o próximo do esquema lava-leite. E assim também, então, pessoas entram na igreja achando que isso vai trazer riqueza, vai trazer ganho. E o ganho não é às vezes só o dinheiro, o ganho às vezes é mais felicidade, mais alegria, quem sabe uma mulher para você que é muito feio, mas você segue então, você segue querendo ganhar, e olha só, esses discípulos tinham andado com ele agora nessa época, já 2 anos tinham andado com ele, eu pensava que era por isso que a gente era discípulo, que no final a gente ia ficar melhor. Quem pode ser salvo? Agora, muitos teólogos, eles ficam discutindo esse versículo 24. Jesus estava falando de uma agulha de tecelão, e o camelo passar na agulha, ou isso era o nome de um dos portões de Jerusalém, onde era difícil, era muito baixo, e o camelo tinha que passar igual... como é o nome daquela brincadeira? Limbo, né? Limbo, onde o cara tem que passar assim por baixo da... Olha, discutir essa pergunta, se era um portão baixo em Jerusalém, ou se é uma agulha e o camelinho vai passar, é quase tão inteligente quanto você discutir se Adão tinha umbigo. Não tem motivo de discutir isso aí, isso é bobagem, porque o que fica claro aqui, independente de se você achar que é um portão ou se é uma agulha, o que fica bem claro aqui é que todo mundo que ouviu, sabia que o que ele falou era impossível, muito difícil. Então o contexto já nos fala tudo, porque ao ouvir isso os discípulos perguntaram, perplexos. Então nesse caso quem pode ser salvo? Isso é tão difícil assim. Então isso aqui, o que ele falou aqui é uma coisa difícil de acontecer. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem o que é impossível, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, olha só, Pedro era o principal, porque ele, Jesus, e nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Qual é o esquema? Cara, investi em minha vida, investi em minha família, investi tudo. Será que eu não vou pelo menos descolar uma salvação? E Pedro disse, e nós que deixamos tudo para te seguir, que será de nós? Jesus lhe disse, digo-lhe a verdade, por ocasião da renovação de todas as coisas, da regeneração, quando o mundo for feito de novo, for recriado, quando o mundo for recriado, não é para essa vida, não é para essa vida agora, é quando o mundo for recriado, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, que quem estudou comigo hoje de manhã, Apocalipse capítulo 4, verso 4, um daqueles 24 anciões, aqui, Pedro vai ser um daqueles,
Quando eu assentar quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, pelo menos 12 dali nós já sabemos quem são. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Por quê? Porque deixaram casas e mãe? Não, porque seguiram Jesus. 100 vezes mais é por causa do que deixaram. Vida eterna, por quem deixaram. E é a resposta lá do início que ele fala para o jovem: por que você fala que coisas boas? Há um só, é o quem. A vida eterna só vem pelo quem que é bom e não pelo que é bom. As coisas, a riqueza celestial, tá? Nosso capital de giro, quando as coisas forem reformadas, quando Deus entrar no seu reino, colocar o seu reino sobre essa terra, reformar essa terra, sim, ali o que você investiu vai valer, mas para a sua vida eterna, para poder chegar e curtir o que você investiu, você tem que ter o quem, você tem que ter Jesus na sua vida, porque senão você não tem vida eterna. Vida eterna vem através do quem e não do que. Do bom quem e não do bom que você fez. Em Romanos capítulo 8, verso 1, um dos versículos para mim mais importantes da Bíblia. Você sabe o versículo? Romanos 8, 1. A gente já decorou acho que uns 4 festivais da palavra a gente já decorou nesses últimos 16 anos. O que diz? Já não há mais condenação, diga comigo, para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, né? Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem que guardar o sábado. Eu estou em Cristo Jesus, sábado não interessa. Mas tem que dar o seu dízimo. O dízimo não interessa, você tem que ter Jesus. Mas você não pode mais adulterar. Não interessa. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem tem o que não interessa. O que é só investimento. A vida eterna vem pelo quem. Não há mais condenação. Então quando as pessoas dizem, não, mas você tem que guardar o sábado, isso é o que, não é o quem. Isso pode ser um investimento, mas não vai ser vida eterna. Quando falo do dízimo, é o que, não é o quem. O quem é que faz dar a você a vida eterna. O quem é o que você tem que ter. Talvez você esteja aqui hoje à noite até como parte do seu que. Você acha que assistir o culto, Deus vai se agradar e vai ajudar na sua vida eterna? Não, isso pode ajudar nos seus rendimentos futuros, mas não vai ajudar na sua vida eterna, porque a vida eterna só vem através do quem, e o quem é Jesus. E ele disse para o jovem, ele disse, venda tudo que está te atrapalhando, siga-me. E hoje Deus te convida, Ele diz, deixa o que está te atrapalhando. Você sabe o que está te atrapalhando. A sua esposa provavelmente também sabe o que está te atrapalhando. Se você não tem esposa, sua mãe sabe. Alguém sabe. Se ninguém sabe, pelo menos você sabe. Você sabe o que está te atrapalhando. Deixe o que está te atrapalhando, vem, siga Jesus. Creia em Jesus como o Senhor da sua vida. Que farei para ter salvação? Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo. É o Senhor em sua vida. E quando o Senhor entra, aquele Senhor que morreu na cruz por nós, e o seu Espírito, pelo seu Espírito, Gálatas capítulo 4, verso 6, ele entra naquele vazio de nosso espírito, e nós nos tornamos um com Deus. Nós recebemos a vida eterna, e não há mais condenação. Os quês só vão ser investimentos ou perdas, mas não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus.
Ele é o quem. Hoje à noite talvez você, como uma pessoa me falou alguns tempos atrás, disse assim, e você vai para o céu? Você está com Jesus? Você vai para o céu? Eu estou lutando por isso. Eu estou lutando por isso. Essa pessoa não tinha entendido ainda. Estava fazendo comportamentos, fazendo coisas, obedecendo leis, obedecendo coisas que eles achavam ser importantes, mas nenhuma dessas coisas, os quês, não dão vida eterna. Só quem dá vida eterna é Jesus. Então hoje, talvez, se você entendeu, é hora de você, sabe de uma coisa? Esse tempo todinho eu estou preocupado com os quês. E hoje eu entendi, é o quem. E hoje eu quero seguir Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que o Espírito dEle entre em mim para mandar e desmandar. Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele é o quem. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces os corações, Tu sabes em quem Tu já habitas pelo Teu Espírito Santo de Jesus, e aqueles que ainda estão lutando com os quês, tentando se aperfeiçoar pelo o que fazem, pelas leis que guardam, pelos bons comportamentos, pelas boas obras, e Senhor, se há alguém assim, que hoje eles possam entender que os quês, as leis, nunca nos darão vida eterna. A Tua palavra é tão clara quando diz, pelas obras, pelo guardar dos mandamentos, ninguém será salvo, porque salvação só há em Cristo Jesus. Ele é o bom quem que nós precisamos para a vida eterna. É Ele que fez a obra na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E que hoje então, se tem alguém que ainda estava lutando pela salvação, que hoje entendo que Jesus já lutou, e nós só precisamos recebê-lo, e que no final do culto, vão ali atrás, no Ministério de Integração, perto da secretaria, e dê o seu nome e diga, hoje eu tomei a decisão. Pai querido, se os quês da vida estão atrapalhando os teus filhos de te servirem melhor, que hoje possam entender que essas coisas vão nos atrapalhar de te servir, te seguir como devemos, e que possam tomar as decisões necessárias para que as coisas não atrapalhem o nosso andar com o quem. É o que te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe. Viva uma rica semana no Senhor.